Hello, my dear students. Welcome back. Sou a professora Lilia e nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de inglês instrumental. Estão prontos? Here we go! Então, na aula de hoje, nós vamos ver as primeiras reading strategies. São as primeiras estratégias de leitura. Na verdade, elas não chegam ainda a ser técnicas, mas que são importantíssimas. Algumas estão já dentro da gente e outras a gente precisa desenvolver para percebê-las. Eu estou falando do background knowledge, que é o conhecimento prévio. Vou falar também sobre prediction, predição, a gente vai entender o que é isso. Vamos ver dicas tipográficas. Vamos também falar de cognatos e entender o que são os falsos cognatos. E, por fim, vamos ver também a técnica de localização de palavras repetidas e por que elas são importantes. Porque no inglês elas não são vícios de linguagem. Estão prontos? Vamos lá? Bora lá! Na aula passada, eu falei um pouco sobre por que é tão importante a leitura. Falamos sobre gêneros textuais e também dei a pequena pincelada acerca do que fazer para se ler um texto em uma língua estrangeira. Então, foi o primeiro vislumbre sobre reading strategies. E assim, eu falei na aula passada e volto a ressaltar. Ao pegar um texto em língua inglesa, evitem ir direto para o dicionário. Economizem tempo, pois o dicionário nem sempre ajuda de verdade. Às vezes a gente pega todas as palavras no sentido literal e devido à nossa, digamos que preguiça de preencher as lacunas, a gente acaba fazendo um texto totalmente desconexo no momento que a gente faz a tradução. E é por isso que eu acho tão importante que nós tentemos primeiro aplicar as técnicas de leitura para só então buscarmos o dicionário para preencher aqueles espaços que ficam vagos. Na verdade, fazer uma leitura também trabalha com aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos, porque muito de nós desprezamos aquele conhecimento que nós já temos. Quando alguém diz assim, o que tu sabe de inglês? Não sei nada. Claro que sabe, nós temos um vocabulário. Não é possível que nós que começamos a estudar desde a 5ª série a língua inglesa ou desde o 6º ano, não saibamos absolutamente nada de língua inglesa. É impossível. Até porque o inglês está em quase tudo à nossa volta. Desde palavras aportuguesadas já, até realmente propagandas e outras coisas que a gente tem contato. Por isso que eu começo dizendo, acreditem no conhecimento prévio de vocês. E eu começo falando exatamente sobre isso, sobre background knowledge. Também chamamos de previous knowledge. O que é isso? É o conhecimento prévio, o conhecimento, a bagagem que vocês já trazem consigo de conhecimento. É tudo aquilo que vocês acumulam, que nós acumulamos ao longo das nossas vidas, por meio de contato com o ambiente escolar, com as aulas, com a convivência da família, a participação de grupos, como assim? Com os meus amigos da igreja, com os meus amigos do videogame, com meus amigos do skate, através da televisão, dos livros que eu leio, das revistas que eu folheio, dentre outras coisas. Então, tudo aquilo com que a gente tem contato acaba agregando algum tipo de informação que nós transformamos em conhecimento. E esse conhecimento muitas vezes está internalizado e a gente nem reconhece como conhecimento até o momento em que precisamos usá-lo. Então, eu peço que vocês se agarrem a isso já de início para que a gente consiga fazer uma boa leitura, porque todo mundo sabe alguma coisa. Acreditem, todo mundo sabe alguma coisa. Em seguida, eu trago aqui a prediction. Prediction a gente chama de predição. É o ato de predizer, inferir, no caso, supor. Tentar utilizar a nossa lógica para deduzir.
É uma habilidade básica que precisamos ter para desenvolver o processo de leitura de modo geral. Então, é com a prediction, com a nossa capacidade dedutiva, que nós vamos supor, fazer suposições, fazer inferências sobre o conteúdo do texto. Nós vamos observar o título, os elementos tipográficos, ilustrações e outras coisas no texto e vamos supor sobre o que é ele. Qual é o assunto desse texto? Vale a pena eu realmente ler só passando à vista? Então, quanto mais cultura em geral, quanto mais conhecimento em geral nós possuímos, mais fácil é fazer essa predição. Mais fácil é ter uma noção sobre o que é o texto. Geralmente, a predição se baseia nesses 4 pontos: o contextos não linguísticos, contextos linguísticos, contextos semânticos e o nosso próprio conhecimento sobre o assunto. Os contextos não linguísticos que eu trato aqui são as figuras, os gráficos, os diagramas, os títulos, no caso as dicas tipográficas que eu vou falar logo a seguir. O contexto linguístico são as pistas gramaticais que lhe dirão se a palavra é um substantivo, adjetivo, verbo, dentre outras coisas. O contexto semântico está relacionado a significado. É nossa capacidade de dedução do significado das palavras que nós não conhecemos por meio daquelas que a gente já conhece. É como se a gente percebesse as palavras que a gente conhecesse e aquelas que a gente não conhece, a gente preenche a lacuna supondo aquilo pelo contexto. Isso, a questão da predição do contexto semântico, na verdade é uma outra estratégia chamada inferência, que a gente vai falar sobre ela mais à frente, tá? O conhecimento próprio sobre o assunto nada mais é do que o nosso background knowledge, que é o nosso conhecimento prévio mesmo. É conseguir agregar o nosso conhecimento prévio ao significado das palavras que já conhecemos e palavras cognatas para poder conseguirmos entender o conteúdo do texto. Então, de modo geral, é utilizar a nossa capacidade inteligiva para perceber das imagens, da forma como as palavras se encadeiam no texto, as palavras que a gente conhece, aquelas que se parecem com a nossa língua, o conteúdo que a gente já tem e conseguir fazer deduções acerca de sobre o que é o texto sem sequer ler de verdade. Isso aí é um ponto importante, porque é através disso que a gente sabe se vale a pena ler ou não, quando é algo que a gente está buscando. Agora, também nos ajuda a ter uma noção de sobre o que é o texto de modo concreto também, para que a gente vá diretamente no ponto em que a gente precisa. Quando é algo, tipo, estamos respondendo uma pergunta que a gente leu, a gente volta no texto e vai direto no ponto. Por meio da prediction, a gente consegue ter uma noção de mais ou menos onde é que vai estar isso. O melhor jeito, na verdade, é fazendo exercícios. E isso vai estar lá na nossa sala virtual, tá? Aí também, dentro da predição eu falei que os contextos não linguísticos são coisas que a gente utiliza para entender o texto, né, sobre o que é o texto. O contexto não linguístico nada mais é do que as dicas tipográficas. Então, são recursos que o autor utiliza para auxiliar nossa compreensão do texto, ressaltando informações relevantes, sem necessariamente precisar colocar palavras nelas. Então, os exemplos de dicas tipográficas mais comuns são fotos, figuras e mapas que vêm no texto, gráficos, quadros e tabelas que às vezes acompanham o texto. A distribuição e a divisão dos parágrafos nos dizem que tipo de texto que é. Então, a gente sabe pela distribuição e divisão dos parágrafos que gênero textual a gente está lendo. O título e o subtítulo do texto são muito importantes porque às vezes vale a pena traduzir o título e os subtítulos do texto para saber exatamente sobre o que se trata. Números e símbolos sempre estão ligados a informações relevantes, nunca é à toa que eles estão lá. E palavras em destaques, como negrito, itálico, sublinhado, enfim. Elementos visuais contidos no texto não só aqueles gráficos, mas também os que ficam registrados
como pontuação e como destaques. Por exemplo, reticências vão indicar a continuação de uma ideia que não está ali exposta. Negrito vai dar destaque a algum termo, uma palavra. Itálico também destaca, mas ela também diz que aquelas palavras podem estar em outros idiomas. Mas também o itálico, ele demonstra que aquela palavra não é tão importante quanto a que está em negrito. As aspas também salientam a importância de alguma palavra ou a citação de alguma frase, alguma fala de algum teórico. Os parênteses e os colchetes introduzem ideias complementares ao texto, coisas que não cabem dentro do texto, mas que são importantes para complementar aquela ideia. Então, são todas dicas tipográficas que estão lá no texto para nos auxiliar na leitura, porque às vezes esse tipo de destaque nos leva a entender sobre o que é, para poder responder e para poder entender aquilo ali. Próximo tópico que nós precisamos entender, os cognates, que são também conhecidos como transparent words, palavras transparentes. Como o próprio nome já diz, cognatos. Então, são palavras muito parecidas ou até mesmo iguais na grafia à língua portuguesa, porque elas vão possuir a mesma origem. Então, grego ou latina, se ela vai ter a mesma origem, normalmente vai ter o mesmo radical, ou uma grafia muito parecida ou bem aproximada. No caso, quando as grafias são iguais ou semelhantes, essas palavras elas tendem a possuir o mesmo significado em ambos os idiomas. Contudo, pode haver pequenas discrepâncias de sentido. Essas discrepâncias de sentido vão nos induzir a pequenos erros de tradução. Esses são os falsos cognatos, que também são chamados de false friends. Vou falar sobre eles daqui a pouco. Por meio dos cognatos, a gente consegue deduzir o sentido das palavras devido à semelhança, com a língua. Os cognatos são muito bons. Na verdade, a maioria dos textos tem muitos cognatos, tá? Existem 3 tipos de palavras cognatas: as idênticas, as semelhantes e as distantes. As idênticas são que tem a grafia igual, tá? Lógico, a pronúncia vai ser diferente, porque são idiomas diferentes. Então, cinema, cinema, social, social, hotel, hotel, normal, normal, manual, regular, material, são todas palavras com grafia idêntica. Então, para a leitura, as palavras cognatas auxiliam demais. Também as palavras semelhantes ou bastante parecidas, que são o caso de que eles alteram uma ou duas letras e que, na verdade, continuam com uma semelhança gigantesca. Então, telephone, violent, important, excellent, exam, communication, minute, future, são todas palavras semelhantes com as da língua portuguesa. Então, de imediato já dá para dizer o que são. Aí nós temos os cognatos distantes ou vagamente parecidos, que nós podemos deduzir o significado pela semelhança, Então, activity, computer, doctor, language, musician, acceptable. Então, são palavras que são vagamente parecidas, mas ainda são classificadas como cognatas, tá? Então, nós temos essas 3 esferas de cognatos. Devemos ter muito cuidado com os falsos cognatos, que a gente também chama de false friends, porque eles nos induzem aos erros. E, assim, como, por exemplo, intend. Intend não é entender, é pretender. Já pretend, que parece pretender, significa fingir. Push não é puxar, é empurrar. Actual não é atual, é real. E actually é na verdade ou na realidade, ou seja, não é atualmente. Eventually não é eventualmente, é finalmente. Então são poucas palavras que acabam podendo nos induzir aos erros, que eles têm uma discrepância. Contudo, leiam tranquilo, não tenham medo de cometer erros, porque 80% dos cognatos em inglês e português são verdadeiros, só 20% são falsos. Tem que dar muita zebra de todos os cognatos serem falsos dentro de um texto. Normalmente isso não acontece não, tá?
Eu já deixo claro para vocês, porque faz parte também. Se a gente pensa na formação da língua inglesa dentro da Inglaterra, a Inglaterra também sofreu invasão por parte dos romanos. Então, os romanos, quando saem de lá, eles deixam a língua latina também misturada no inglês mais antigo. Então, inevitavelmente, o radical das palavras ficam na língua inglesa também. Lógico que a pronúncia vai ser modificada e também as palavras vão evoluir e vão ganhar sentidos diferentes, que são o caso dos falsos cognatos, mas que não é uma coisa predominante. Geralmente os sentidos das palavras foram mantidos, tá? E temos por último, para hoje, obviamente, que tem muito mais para ver, as repeated words, que são as palavras que se repetem várias vezes no texto, são as palavras repetidas. No inglês, o recurso da repetição não é um vício de linguagem, não é um erro, tá? Na verdade, é uma coisa propositalmente feita para mostrar que certas palavras são importantes dentro do texto. Na verdade, que estão relacionadas ao tema. Na verdade, assim, as palavras repetidas vão apontar pistas para definir o tema tratado e muitas vezes ideias importantes. Às vezes, essas palavras repetidas, elas não vêm tão iguais, elas podem vir expressas de forma diferente. No caso, eles guardam o radical e fazem pequenas modificações de sufixo, tá? Como, por exemplo, creation, created, creative, creator, creature, está tudo relacionado ao ato de criação, de criar. Infection, infected, infectious, está relacionado à infecção. Então, é o mesmo radical. E isso marca a importância daquela palavra. Ou seja, um radical está se repetindo tantas vezes e a gente sabe que aquelas palavras são todas da mesma família. Então, esse tipo de mecanismo marca a importância das repeated words, das palavras repetidas, no ato de compreensão do texto, porque elas não estão ali por acaso, acreditem. Tendo em vista isso, vamos voltar lá para o nosso Google Classroom e dar uma olhada nos outros vídeos complementares e nas tarefinhas, nas atividades que deixei para vocês. Kisses and hugs, beijos e abraços para vocês. And see you next class. Até a próxima aula. Bye bye, class.